Olá, meu nome é Victor, eu sou estudante de Engenharia de Computação na Universidade La Salle e eu vou demonstrar dois experimentos na área de física ótica. O primeiro experimento vai falar sobre reflexão e refração e o segundo experimento vai falar sobre difração e interferência. Bom, vamos começar com a reflexão. A reflexão é um fenômeno que ocorre quando uma onda encontra a fronteira entre dois meios e é refletida de volta ao meio original. Essa é a demonstração da reflexão. Então, a luz está se propagando pela água e quando ela encontra outro meio, que é o ar, ela acaba sendo refletida. Então, se eu conseguir alinhar o laser com o centro transferidor, vocês vão conseguir ver que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Bom, vamos passar para o próximo conceito agora. A refração é o fenômeno que ocorre quando a onda efetua a translação entre dois meios. A relação entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado é definida pela lei de Snell. A variável n na equação é o índice de refração. Ela é a razão entre a velocidade da onda no vácuo e a velocidade da onda no meio. Pela equação, a gente pode notar que o desvio do raio depende do índice de refração dos meios e do ângulo de incidência. Nesse experimento, o meio superior é ar, que tem índice de refração de aproximadamente 1, e o meio inferior é água, que tem índice de refração de aproximadamente 1,3. Na refração, nós temos o ângulo de incidência e o ângulo refratado, ambos medidos em relação à reta normal à superfície. Quando a refração ocorre do meio menos refringente para o meio mais refringente, o ângulo refratado é menor que o ângulo de incidência. Mas, se a refração ocorre do meio mais refringente para o menos meio refringente, o ângulo refratado é maior que o ângulo de incidência. Nesse caso, se nós aumentarmos suficientemente o ângulo de incidência, ocorre o fenômeno da reflexão total, em que a luz não é mais refratada e toda ela é refletida. Esses conceitos possuem diversas aplicações na engenharia. O leitor de código de barras, por exemplo, utiliza um espelho para direcionar o feixe de laser e fazer a varredura das barras do código. As lentes, por exemplo, utilizam o fenômeno da difração para desviar os raios de luz de maneira controlada. A reflexão total é utilizada em aplicações na telecomunicação, sendo o conceito base da fibra ótica. A fibra ótica ela transmite a luz utilizando a reflexão total nas suas paredes internas e isso permite que ela transmita um pulso de luz por longas distâncias sem perder muita energia no sinal. No nosso próximo experimento, nós vamos ver o fenômeno da difração, que é o que ocorre quando uma onda passa por um obstáculo e tende a contorná-lo em vez de continuar em linha reta. Dependendo do comprimento de onda e do tamanho do obstáculo, o ângulo de dispersão pode ser maior ou menor. E quanto menor for esse obstáculo, maior vai ser o efeito da difração. Nesse próximo experimento, eu vou apontar um laser para um anteparo com uma pequena fenda. Se a luz for composta de partículas, o que a gente vai ver lá na parede é o pontinho do laser com uma corte vertical da fenda. Mas o que a gente vê é uma faixa horizontal, causada pela difração, e isso também prova que a luz é uma onda e não uma partícula. E a difração é esse espalhamento horizontal que a luz sofreu ao passar pelo obstáculo, pela fenda. Agora, como nosso último conceito, nós temos a interferência, que é o que ocorre quando duas ondas cruzam o mesmo ponto no espaço. Se essas duas ondas estão em fase, as duas terão um vale ou as duas terão uma cresta nesse ponto, e elas vão colaborar para aumentar a amplitude. Isso a gente chama de interferência construtiva. Mas, se essas ondas estiverem em fase oposta, uma delas vai ter uma crista e a outra vai ter um vale, e a amplitude nesse ponto vai ser reduzida. Isso a gente chama de interferência destrutiva. Caso o nosso anteparo agora tenha duas fendas muito próximas, nós vamos ter duas frentes de onda que vão sofrer difração e gerar interferência no anteparo.
Como existe essa pequena separação entre essas duas fontes, a distância percorrida por cada onda para chegar em um ponto da parede pode ser diferente. E isso vai causar uma variação de fase entre as ondas dessas duas fontes. E isso resulta em interferência. Esses pontos mais claros aqui na imagem são resultados da interferência construtiva, enquanto esses pontos mais escuros são resultados da interferência destrutiva. Como exemplo de aplicação, a gente pode citar o espectroscópio, que é um aparelho utilizado para visualizar quais comprimentos de onda compõem uma luz policromática. O funcionamento do espectroscópio utiliza uma rede de difração, que é basicamente o experimento das duas fendas que nós fizemos, só que usando muitas fendas. E o efeito que isso causa é que ocorre uma separação maior entre os pontos de máximo e eles ficam bem estreitos, bem definidos. Bom, isso conclui nossos experimentos. Nós vimos os conceitos de reflexão, refração, difração e interferências aplicados à luz visível. Espero que todos tenham gostado e obrigado. Tchau.